Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a poluição das águas. O Brasil é um dos países mais abundantes em água doce do mundo. Mas isso não quer dizer que a gente cuide bem da água. Porque nós temos vários exemplos aqui no Brasil de rios, córregos, lagos e até os nossos mares que são extremamente poluídos. O rio Tietê, por exemplo, é um grande exemplo que é um rio que fica no meio de uma cidade muito movimentada e que é extremamente poluído. A água é totalmente imprópria para o consumo. A água poluída, ela é a água que é contaminada. Ela é contaminada pelo quê? Pelos agrotóxicos, que são aqueles remédios que as pessoas jogam nas plantas para poder espantar qualquer tipo de praga. Por exemplo, qualquer tipo de doença ou de praga das plantações. Só que isso prejudica o solo e prejudica também a água. Por quê? Porque em cada camada da terra nós temos algumas coisas. E embaixo da terra nós também temos o lençol freático. Lembra que a gente falou sobre o lençol freático lá no ciclo da água? Só vocês voltarem um pouquinho as páginas que vocês vão ver que embaixo da terra corre ainda um lençol freático, que é o quê? É o caminho que a terra faz também, buscando chegar até um rio, lago, mar. Por isso que nós temos cisternas, poços artesianos, que a gente consegue encontrar água no meio da cidade. Mesmo que não tenha nenhum rio por perto. Então, quando as pessoas jogam agrotóxicos nas plantações, ela penetra o solo e alcança o lençol freático, poluindo a água. Outra forma é o resíduo. Qual que é o resíduo? São os lixos. Tanto fornecidos pelas empresas, como fornecidos pelos lixinhos da nossa casa. Ou, lembra quando sabe quando algumas pessoas têm um mau hábito? Por exemplo, come alguma coisa, joga o lixo na rua. Aquele lixo, o destino dele vai ser o bueiro, e o bueiro vai levar ele para os rios, mares, córregos. Sim. Então, quando você andar, não jogue lixo na rua, porque esse lixo vai contaminar tanto o solo como a água. E por último são as chuvas ácidas, né? Que são as chuvas ácidas? É a precipitação de água ácida. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. O que é isso, professora? Sabe quando a fábrica ela joga aquela fumaça para o céu? Lembra que a gente aprendeu no ciclo da água que a água evapora e vai para cima, as nuvens se concentram, pesam e precipita. O que é a precipitação? É a chuva. O que acontece? Quando as nuvens estão lá em cima se formando, tudo que vai para cima, as nuvens vão absorver. Então, a fábrica, ela lança gases tóxicos para o céu. Lá no céu tem as nuvens. As nuvens, elas absorvem toda essa acidez, todos esses resíduos tóxicos. E quando acontece a primeira chuva, a primeira precipitação, e aquelas nuvens estão carregadas, elas chovem, desce água. Desce junto com a água desce contaminada. Contaminada pelos ácidos e pelos gases que são eliminados pelas indústrias. Ok? Quando você bebe água na sua casa, você sente algum cheiro ou alguma coisa diferente? Não. Por quê? Porque a água que chega até nós, ela é uma água tratada. Olha a importância. Mesmo quando ela vem da torneira, vocês têm que filtrar ela, porque mesmo assim ela pode ter alguma coisa que contamine vocês, que leva a várias doenças, né? Mas a nossa água própria para consumo, ela tem que ser inodora, sem cheiro, insípida, sem sabor, e incolor, sem cor nenhuma. Se ela tiver qualquer um desses negócios alterado, um desses três, é porque tem alguma coisa errada. E tem algumas doenças que vêm junto com a água contaminada. Aqui, o livro traz alguns exemplos pra gente. Por exemplo, leptospirose. O que é leptospirose? É quando uma pessoa entra em contato com a água contaminada por urina, por xixi de alguns animais infectados. Normalmente são por rato de esgoto, que esse ratinho, sabe? Por isso que não é legal tomar banho nem colocar o pé na enxurrada,
sabe? Aquela água que fica parada. Então, aquela água lá, ela veio ela tá correndo em cima de várias coisas que você não sabe se rato passou, se deixou de passar, e você pode se contaminar com leptospirose. Outra coisa, hepatite A, também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa. É uma inflamação que afeta o fígado. Por que chama amarelão? Porque tudo que afeta o nosso fígado deixa a gente amarelo, com aspecto amarelado, o rosto amarelado. Ela é causada pelo contato com o vírus, que normalmente se encontra em água contaminada ou alimentos mal lavados. Olha a importância de lavar os alimentos quando chega em casa, principalmente agora, em época de coronavírus, né? Sempre lavar os alimentos, mesmo que você não for consumir naquele momento. Depois eu vou ensinar um jeito bem legal, bem bacana de vocês lavarem os alimentos quando chegar em casa. A pessoa que tem hepatite, ela sente dor, febre, vômito, dor no músculo, sabe? Dor no corpo inteiro e calafrios, que é aquela sensação de frio o tempo inteiro. Esquizotomose ou barriga d'água. Ele é um verme que dá na barriga, que a pessoa fica com a barriga bem grandona. Normalmente, crianças africanas têm aquele aspecto com aquela barriga bem grandona. Por quê? Porque a água deles não é tratada, eles não têm saneamento básico. E esse é um verme que é muito encontrado na região da África. Então, as crianças tomam aquela água sem tratar, crianças e adultos, né? E eles ficam com a barriga bem grande, porque acumula líquido dentro da barriga. A pessoa com esquizotomose tem sintomas como hemorragia intestinal. O que é hemorragia intestinal? Sangue dentro do intestino. Enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas. Não entrar em contato com a água que contém o caramujo. Tem um caramujinho que é ele que é o responsável pela esquizotomose. Então, não tomar banho em qualquer lugar também, viu, gente? Que aqui no Brasil também tem, tá? Não é só lá, não. A dengue, que é o Aedes aegypti, que a gente não contrai o Aedes aegypti pela água contaminada. Só que o livro trouxe o exemplo da dengue porque ela é causada por água parada, né? A importância da gente não deixar a água parada. E aí nós temos na última página, na página 52, que tem algumas formas da gente evitar a dengue, a chikungunya e o zika vírus, né? Eu quero que vocês leiam isso daqui, que é extremamente importante. E a cólera, que é a doença causada por uma bactéria chamada vibrião da cólera. Pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e água contaminada pelo vibrião. Os sintomas da doença são vômito, diarreia e forte desidratação. Como a pessoa só fica vomitando e tendo diarreia, ela não consegue se hidratar o suficiente, né? Então, normalmente, a pessoa até é internada nesses casos. Como é que a gente pode evitar? Fervendo a água e lavando os alimentos, né? Na página 53, vocês vão ver o exemplo da purificação da água. Como é que isso ocorre? Então, o primeiro passo é a cloração, que é o que? Adicionar cloro à água para facilitar a retirada da matéria orgânica e dos metais. Segunda, alcalinização, que é o que? Após o cloro, a água recebe cal ou soda para poder aliviar a acidez dela, para poder ajustar a acidez. A terceira, coagulação. Em seguida, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas da sujeira possam se juntar. A flucolação. Depois, coloca-se uma substância que ajuda as moléculas das sujeiras agrupadas a formarem flocos e partículas que possam ser retiradas da água. Então, essa coagulação aqui, eles jogam um produto na água que junta a sujeira. Depois, essa floculação ajuda a terminar de juntar para que eles possam filtrar e tirar todos os restos de animais, resto de lixo, resto de, enfim, substâncias, moléculas de sujeira no geral. A 5, decantação, que a água segue para o tanque onde descansa. Por que ela vai descansar? Porque aí vai separar a água, vai ficar em cima. E como esses flocos de sujeira são mais densos, eles vão ficar embaixo, que é quando eles vão... E a filtração pode tirar, que a 6, ela tira Ela funciona com filtro, com pedras, areias e carvão ativado, que retém essa sujeira e só passa a água. A alcalinização, que a água passa novamente por essa etapa. Por quê? Para ajustar a acidez de novo.
A desinfecção, que é a etapa em que é adicionada uma quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus e bactérias e apropriada para que a gente possa beber. E por último, a fluoretação, que é adicionada flúor à água para evitar e prevenir cáries. Então, todas essas etapas a água passa antes que chegue à nossa casa. A desinfecção da água é muito importante, porque desde que passou a ser uma etapa obrigatória no tratamento da água, houve uma diminuição no índice de mortalidade infantil e de doenças provocadas pela água contaminada. A importância do saneamento básico, né, gente? Porque o Brasil, graças a Deus, nós temos saneamento básico, não em todas as regiões do Brasil, tá? Aqui em Goiânia mesmo nós temos exemplos de locais onde não tem água tratada, não tem, a pessoa só tem a cisterna mesmo. E aí vocês vão fazer a página 55 e 56, que trata exatamente disso, do processo da água contaminada, das doenças que podem ocorrer, e por que são usadas determinadas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Hoje a gente vai fazer somente essa. Durante a semana, a gente vai fazer mais algumas atividades que falam sobre a água, ainda nessa semana, para a gente poder fechar esse conteúdo de ciências do primeiro bimestre, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Beijinhos!